Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Fras-le. Então continuamos gripados, mas continuamos com o vídeo aqui, vai gripado do mesmo jeito. Então desculpa aí se a voz ficou meio esquisita, se der uma tossida, uma espirrada no meio do vídeo, faz parte. Mas mantendo um compromisso aqui de vídeo todo dia até o final desse mês. Cara, a Fras-le é uma empresa que indiretamente a gente acaba acompanhando por causa da Randon, né? Porque a Randon é a controladora deles, com, né, uma porcentagem boa, acho que uns 60%, certo? Então, Frase Mobility é controlada pela Randon. Agora mudou de nome, a Frase Mobility, para destacar tanto essa questão, né, da mobilidade, quanto que hoje a empresa virou uma House of Brands, né, sem querer exagerar muito, né, usar esse termo. Mas a Frase sempre trabalhou com sistemas de freio, tá aí. Eles chamam de vários nomes lá, fricção e tal, mas é basicamente componentes relacionados ao freio, né, de veículo. E nos últimos anos ela fez algumas aquisições, então ela diversificou um pouco para óleo, para sistema de amortecimento com a Nakata. Então hoje ela é mais do que a Fras-le antiga, acho que por isso também eles deram uma mudadinha de nome, né, para virar a Fras-le Mobility e tal, para dar uma destacada, né? Ainda tem o nome da marca principal, Fras-le, mas a gente vê comumente empresas mudando o nome da empresa para descolar assim do nome da principal marca quando você tem várias marcas dentro, tá? Mas enfim, aqui continua. É uma empresa que não está no novo mercado, tá? Embora só tenha ações ordinárias. E isso aí no último Randon Day o pessoal destacou que ao longo do tempo a ideia é migrar para o novo mercado, tá? Não faz muita diferença para eles. Isso é outra coisa, né? O pessoal fica batendo na tecla, quando que empresa tal vai ter sua ordinária. Pessoal, a galera da empresa não tá nem aí para isso aí, tá? Eles não estão dando muita atenção para isso nas empresas antigas. Então não é uma questão de querer, de não querer. Só que eles têm outras coisas mais importantes para resolver, mas sobre a frase eles já avisaram que a ideia no futuro é partir para esse caminho, tá? Então a empresa tem o Randon, é 53 a participação da Randon. Eu lembrava que era alguma coisa ali de 50, 60, exatos 53. Então, boa parte do resultado dela é incorporado pela Randon, né? É o sócio majoritário, o free float não é tão grande assim. Então, o que ela tem de interessante? Ela passou por anos, olha só o gráfico, a gente vai ver já a explicação para esse gráfico aqui. Ela passou por alguns anos bem difíceis, eu já contei essa história aqui, né, que a primeira contato que eu tive com a Frasle foi gravando aula para o curso do Fábio, lá, do Zero Holder. Então, ele tem lá um filtro de empresas e tal, passa umas empresas no filtro e a gente analisa todas. E aí o Fábio dividiu, falou, ó, né, eu vou fazer a análise dessas, você faz dessas. Tinha frase ali no meio, nunca tinha ouvido falar, falei, que diabo é isso aí? Mas foi bem legal, eu lembro que quando eu olhei, não lembro que ano foi isso, 17, 18, coisa assim, os números não estavam bons, eu só lembro disso. Talvez tenha sido 19, 19 quando eu comecei meu canal, pode ser, tá? Só que você via que era boa a empresa, você via que tinha fundamento, que era interessante, só que estava vivendo um péssimo momento. Eles tinham uma operação na Argentina, que essa época aqui, né, começou a naufragar a Argentina de vez. E eu lembro até hoje, de uma apresentação deles, que tinha um slide lá que falava a tempestade perfeita da frase e tal. E, enfim, que era isso, mas que com as condições normalizando, a empresa ia voltar à geração de valor. E foi exatamente o que aconteceu, né? 2019, óbvio, teve pandemia, sobe e desce. Mas depois a empresa voltou com tudo. Por quê? Porque o resultado dela fez jus, tá? Então isso é uma coisa que eu vejo muitas vezes, a galera perde a conexão, né? Pô, a empresa tal foi bem e tal. Por que será? Será que é o setor, né, favorecido? Será que é o câmbio? Ou será que é porque o diabo da empresa melhorou, né? Por que será? Então ela deu um salto muito grande, principalmente com a aquisição da Nakata, mas com o resto do bom trabalho que eles têm feito, eles têm expandido também, não só, né, diversidade de produtos, mas geografias e tudo mais. Agora tem a opcionalidade do mercado chinês, que é gigantesco, e outras coisas. Então, tipo, o EBITDA aumentou, sei lá, 4 vezes, né? Receita duplicou, triplicou, lucro também, geração de caixa. Então a empresa hoje é outra coisa totalmente distinta. Por isso que ela, né, vale hoje quantas vezes mais que aquela época? Umas 4 vezes mais, 3, 4 vezes mais. Ok? Essa transformação, pessoal, vem dos negócios da empresa, tá? Não cai do céu. Parece óbvio falar isso, mas pelo visto não é. Então a empresa redondinha, tá? A margem mais apertada no geral, vamos ver a margem bruta.
mas é característico do setor, porque em última instância é uma empresa ainda, né, de fabricação de produtos, embora tenha questão de distribuição e tudo mais, mas o Lancer é uma empresa industrial no final das contas, né? Uma margem boa até, no final sobe uma margem legal, operacional, margem líquida também. É uma empresa que vai ter um pouco. Ó, a gente já vamos aproveitar e ver lucro dos controladores. Ó, não tem nenhum problema, ok. Eu só fico tranquilo agora quando eu vejo aquilo de boa. Mas a gente já vai ver aqui, ó. Tem uma depreciação crescente que vem em boa parte dessas aquisições, tá? Por isso é bom considerar, tá? Mas o resto é redondinho, nunca teve uma dívida relevante. Agora ela zerou a dívida pela geração de caixa, tá gerando bastante caixa e tal. Que no passado, olha só, né? Ela tinha uma dívida aumentando e diminuía e aumentava. Só que essa diminuição ela é enganosa, tá? A empresa emitiu ações nesses períodos, ó, 2016, 2022, pra... Ah, não, 22 ela emitiu, né? Então essa diminuição também olha só. Vamos pegando os detalhezinhos. Verdade, não lembrava disso. Mas isso é importante, ó, aqui, ó, 2015 para 16, zerou a dívida, né? O caixa foi lá para cima, para de emissão. Então, o passado dela, de fato, não era bom, não tinha bons números. Mas recentemente, mas compensou. E essa é aquela emissão que eu falo que é interessante, né? Que a empresa não super diluiu acionista, porque foi de 219 para 260 mil ações, é o que? 40 mil ações. Não é irrelevante, né? Mas, enfim, também não destruiu com valor. Essa aqui foi bem danosa, né? Foi quase o dobro, quase dobrou. E proporciona que a empresa faça aquisições, cresça, né? EBITDA dispare. Então, essa é a diluição bem feita, né? Quando você levanta capital para investir em projetos que vão trazer retorno para a empresa. Hoje, eu arriscaria dizer que ela não tem mais necessidade, porque a geração de caixa está forte, ela não precisa de grandes capex, mesmo investindo no crescimento. Capex não é tão grande assim, né, a ponto de estrangular a dívida da empresa. É só se ela resolver fazer muita aquisição, aí sim, né? Então, você vê que esses anos ela ficou meio com capital de giro preso, foi aquele período lá, pandemia, preço de matéria-prima nas alturas, né? O pessoal achou por bem dar uma emitida, né? Acontece. Eu não gosto muito dessas emissões, mas enfim, faz parte. No geral, uma empresa bem redonda, está sem dívida, gera muito caixa hoje, a rentabilidade para o setor é ok, o crescimento foi muito forte, tá? Tem um valor interessante. Governança, tá? Tem ações ordinárias, embora não seja novo mercado, é o suficiente. Uma proposta de valor boa, por tanto que ela está crescendo, parece muito bom. Então, né, já terminamos uma análise simples ali aqui em 15 segundos. Mas é uma empresa, pelo menos, para se considerar, tá? Mas empresa pequena, não conheço. Já falei para vocês deixarem de ter esses preconceitos. No Brasil, eu falei no vídeo de ontem, inclusive. No Brasil, você vê que o pessoal fica sempre nas mesmas empresas, que são sempre as mesmas, sempre as mesmas. Aí temos empresas boas que passam batido. Mas enfim, vamos dar uma olhada no release de resultados. Vou tomar uma aguinha, tá, pessoal? Para manter as condições aqui de falar. Enfim, bora lá dar uma olhada. O resultado dela continua bom. Não tá mais crescendo aquele absurdo, né, violento, mas tá crescendo bem ainda, ó, 17%. É porque ela teve crescimento de receita lá atrás, assim, que era muito, muito forte mesmo, né? Então teve ano que quase dobrou, que subiu muito e tal. Agora tá uma fase um pouco mais ok, não tem que eu me lembre nenhuma grande aquisição, mas mostra que o negócio é saudável, né? Que continua crescendo bem, 17% tá ótimo. Lembra, esse setor automotivo, não lembro se eu falei no começo, falei no começo que ela faz, né? Freios e tal. Mas o setor automotivo também é bagunçado, né? Mas enfim, tá aí um resultado bom, receita consolidada, mercado externo ficou mais ou menos flat, mas o mercado interno veio bom, margem bruta muito boa, tá? Pode ter feito mix, pode ser questão, mas provavelmente a gente já viu outras empresas que tiveram esse mesmo impacto. É um alívio na pressão do CPV, nos custos de matéria-prima, tá jogando essa margem para cima. A gente viu em várias empresas desse trimestre, tá? Consequentemente, EBITDA dispara quase 50%, porque você tirou muita pressão de custo, com a receita crescendo ainda, ficou ótimo. Qual a empresa que a gente viu, acho que essa semana aqui, tinha caído um pouquinho a receita, mas a economia no CPV foi tão grande que o EBITDA subiu, né? Essa aqui, dá para você ver o que acontece quando, mesmo com tudo, ela ainda cresceu 17 a receita. Então, a receita cresceu
custo caiu, a margem que abriu foi muito grande, né? 50% a mais de EBITDA. EBITDA muito forte, né? Anualizando isso aí, vai dar 700, 800 milhões de EBITDA. Muita coisa. Quanto que é o valor de mercado dela mesmo? A gente viu os índices lá e não fez a conta. Tinha 4 bi de valor de mercado, mais uma dívidazinha que a gente já vai ver. Ou seja, né? É um resultado muito expressivo. Ah, ela subiu muito, eu perdi o bonde, blá blá blá. Cara, ela subiu pra caramba, mas continua no valor interessante. Isso vocês precisam perder também. Esse viés de ancoragem. Falar, já subiu muito, perdi o bonde de investir nela. Cara, a empresa tá entregando resultado, velho. Não tem dessa de bonde perdido. É só quando o bonde só é perdido quando a empresa piora. Deixa de gerar valor. Ah, mas alguma coisa. Margens deve ter melhorado muito também. Tá aqui, ó, 4 pontos percentuais. Margem líquida só não cresceu mais porque teve resultado financeiro, né? É quase irrelevante depois da emissão lá. Mas enfim, perde aí alguma coisinha aqui, aumenta a depreciação. Investimentos, como eu falei, né? Ela tem investido em crescer, em soltar uns gargalos, já que ela tá, né, vendendo muito. Mas ainda assim é tranquilo, perto da geração de caixa. Olha aqui, 15%. Tá. Então aqui tem umas informações sobre o negócio. Então eles têm uma linha lá Fremax também de freio, nova linha de produtos com nanopartículas. Eu fiquei impressionado acompanhando os últimos Randon Day e Frase Day, o quanto essas empresas são focadas em inovação, novos materiais, compósitos e nanopartículas em nióbio e coisas do tipo, tá? Bem legal. Nanopaint. Melhor pastilha de freio do Brasil, melhores do ano, JCP, vamos lá. Mensagem de administração. Resultados da frase mobility, maturidade, estratégia, geografias, cifra inédita de receita, crescimento forte, qualidade dos resultados, né? O ganho de margem, o principal destaque, com certeza. Maiores patamares da história, né? Essa deflação de materiais, né? Pode, né, depois ser impactado nos produtos, ok, mas, né? A empresa já recuperou a margem. Depois, precisar, abaixa um pouco o preço e a vida. Ah, eles trocaram a marca, né, para Frase Mobility, o nome da empresa. Blá, 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 novos produtos. Duratec. Ah, tá, essa aquisição é recente, é verdade. Então, embora ela não tenha anunciado nada recentemente, mas, por exemplo, a Duratec já entrou agora nos resultados. É isso? É isso, né? Ok. Bueno, então, crescimento de receita, tá? Lucro bruto crescendo muito, porque o CPV diminuiu muito mais. Logo, explode lucro operacional, EBITDA, tudo mais, né? Padrão, a gente já viu isso bastante aqui. O que mais? Resiliência, sinergia, portfólio amplo, diferentes geografias. Olha, eles têm 17 marcas, né? Hoje é uma empresa bem diversificada. Sendo 5 icônicas de referência global. Então, o crescimento foi bom. O principal produto continua sendo os produtos de freio, né, de fricção. Na verdade, eles dividem entre fricção, freio, suspensão, enfim. Interessa muito pra gente, né? Suspensão vem basicamente da Nakata, freio e fricção eram os antigos lá da própria Fras-le e tudo mais. Então aqui tá em volume, sei lá, em milhões de peças. Aqui em dinheiro, né? Sempre melhor ver em dinheiro. Então você vê que ah, não, na verdade, isso aqui rende mais dinheiro. Pô, desculpa aí, então, ué. A parte de sistema de suspensão, direção para trem, tá dando mais resultado em termos de receita do que de freio. Desculpe-me pela informação errada. É interessante, eu achei que dava tanta diferença. Não sei se eu sempre olhei em termos de unidades. Blá blá, crescimento, fricção, peças de reposição. Ah, uma característica importante da frase, né? Eles trabalham principalmente com produtos mais de reposição, não OEM. O que é OEM, né? Original Manufacture, que vai nos veículos novos, por exemplo. Então, sei lá, uma montadora fez um veículo novo, ele sai com freio, né? Da fábrica, vai para, né, para ser vendido. Então, sai com um equipamento deles. Mas o foco deles é reposição. Então, eles já explicaram bastante isso nos Investor Days, que eles acham, né, que focar nesses produtos de reposição, você tem uma recorrência melhor dos resultados. E é verdade, né? Então, essa é a lógica por trás disso. Tá?
Não que eles sejam fracos em equipamento original, eles são bons também, mas eles vendem muito mais reposição. Você precisa muito mais repor do que vender novo. Manutenção, trocar freio, suspensão, não tem como não fazer, né? Tá, então aqui vem da Nakata, da Fremax e tal. Outros produtos, tem outras coisinhas também. Família, comportamentos de volumes, oração de câmbio, mix, tá? Isso a gente sabe. Então, crescimento de receita. Olha lá, né? A maior parte é reposição. Disparado, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Para montadoras, é menor, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Eu diria que dá uns 90%, né? Pouco menos de 90% é peça que vai para o mercado de reposição, que é o que? É concessionária, oficina, coisas do tipo, tá? Que vão fazer essas manutenções. Mercado interno, vamos ver aqui. Como é que foi? Crescimento bom. E o mercado externo um pouco mais modesto. Né? Bom. Tá se recuperando, parece, né? Mercado externo. O Brasil. O Brasil exportado também tá num momento legal. Eles vendem pro mundo inteiro, tá? Então fala recentemente aí que, tipo, o Brasil tem umas empresas de autopeças em geral, assim, a gente falou da Marco Polo semana passada. Cara, que vende no mundo inteiro e tem um share relevante global, impressionante, né? Como né, a gente é importante nesse segmento aí de autopeças. Então, blá 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 blá. Que mais? Custo dos produtos vendidos. Esse talvez tenha sido o principal destaque desse resultado, né? A redução no CPV, que foi bem significativa, provavelmente, né? Vindo muito da redução do uso de matéria-prima. Você vê que o mix não mudou muito, então deve ter reduzido um pouquinho de tudo aí. Mas, pô, teve uma queda proporcional muito importante, tá? Tanto que o lucro bruto teve um crescimento bem legal, com ganho de margem, né? Comparando com o segundo TRI de 22. Olhando aqui, né? Tá com cara que esse segundo TRI também foi meio mais fraco, né? Estruturalmente mais fraco. Você vê que aqui já tá mais forte, aqui já tem, acho que a Juratec, né? Que entrou. Enfim, o resultado tá muito bom, tá? 5 pontos percentuais, cresceu margem, não tem tantos detalhes. Nas despesas operacionais, né, as administrativas, a gente tem né, ali um aumento, mas tem aquisição, então 22% é bastante crescer. Mas teve aquisição no meio, a empresa está crescendo, então tá ok, né? Cresceu menos do que o lucro bruto cresceu bem mais, né? 39%. Tá de boa. Isso aqui, idealmente, você quer que cresça menos, mas despesa com vendas não tem muito como não crescer, e as administrativas, essa é o ideal crescer o menos possível. Aqui também invertido, né? Mas tá bom. Faz parte. Consequentemente, o EBITDA com baita no crescimento. Tá, resultado muito bom, ganhando margem, maior EBITDA da história da empresa, não tem muito o que falar, né? Tá, isso aqui é ajustado, tem o que é o ajustado? Para alguns não recorrentes, né? Nada demais, hein? Não dá muita diferença, não. Crescimento na faixa de 50%, 60% no ajustado, com ganho expressivo de margem, né? Resultado muito, muito bom. O lucro já dá para ver aqui, né? Não cresceu tanto porque o resultado financeiro né, deu uma piorada, a depreciação está aumentando, né? Mas pô, tem que reclamar desse lucro líquido aí, veio bem forte. Alguma coisa para ver? O release deles é bem simples, né? Então, para quem, especialmente para quem está começando, é uma empresa fácil de entender. Tem lá as autopeças que você vende, né, tanto para montadora quanto para mercado de reposição e tal. Né? Mas vende para o mundo inteiro, tem receita em dólar, receita em reais. A maior parte em reais a gente viu no mercado interno, no mercado externo é relevante. E os números da RE é muito simples: a receita, as peças vendidas, o custo para fabricar, principalmente matéria-prima, a gente viu ali em cima. Despesa geral administrativa, né, para manter a coisa funcionando, é bem tranquilinho, tá? Para quem está começando, uma boa empresa para olhar. Tá, o que mais? Que tem resultado financeiro um pouquinho negativo, né? Apesar dela estar com caixa ali, mas tem variação cambial. Então, como eles têm parte da receita do mercado externo em dólar, é razoável que você tenha parte do seu endividamento também em dólar, tá? Por isso que dá essas diferençazinhas aí, né, cambiais de um trimestre para o outro, isso aí é meio irrelevante. Então, dada essa informação, sempre que você tiver
variação cambial, né, é melhor você acompanhar o resultado ou pelo EBITDA. O FCO aqui no caso não é uma boa, porque esse tipo de negócio tem muita dinâmica de capital de giro. Você vender no trimestre, é receber no outro, ou tá temporariamente com estoque elevado. Então o FCO não é legal, e, consequentemente todo o fluxo de caixa. Lucro líquido não é legal por causa dessa variação cambial, não é nenhum absurdo, mas acaba mudando, né, dificultando a interpretação. Tem uma depreciação crescente também. Então o EBITDA acaba sendo melhor, tá? Dá para usar o EBIT também, mas como a depreciação está aumentando e tal, EBITDA acaba sendo a melhor métrica para acompanhar a evolução da empresa, tá? Tô explicando como é que a gente faz. Porque muitas vezes o pessoal pergunta, né? Ah, é melhor olhar lucro líquido ou o EBITDA ou o FCO? Não tem resposta, depende da empresa. Né? Se a tua empresa tem muita coisa impactando aqui no capital de giro, né, o FCO costuma ficar irregular, já não serve. Se a empresa tem no resultado financeiro alguma coisa distorcida, tipo faz hedge, tem muita dívida em dólar com marcação no mercado, o lucro líquido não vai ficar legal, vai ficar também muito irregular. Se a empresa está crescendo muito, está aumentando a depreciação, né, o EBIT também perde um pouco de espaço, né, porque a depreciação segura um pouco o crescimento. Então o EBITDA, né, fica subavaliado. Então, sobrou o EBITDA, né, que é o mais cruzão. Só que qual que é o problema? Não adianta usar EBITDA para tudo também. Por quê? Porque resultado financeiro, por exemplo, né, é importante. Então não adianta você chegar e ver que a empresa está com um EBITDA legal, mas está se acabando no resultado financeiro. Não é o caso aqui. Então por isso que usar o EBITDA aqui é de boa, tá? Ou mesmo depreciação e amortização, onde é importante, tipo locadora de veículo, tem que cuidar com o EBITDA também, porque a depreciação e amortização faz parte do business. Então, todo caso, toda empresa, vocês têm que avaliar, né? Como é que são as características para saber acompanhar. Então, essa é uma dúvida muito comum, assim, de quem está começando. Enfim, coitado, né? O pessoal tem um susto quando ele só quer ouvir assim, lucro líquido, EBITDA. Não, cara, é mais difícil um pouco. Vai ter que estudar um pouco mais. Enfim, seguindo. Então, teve lá a questão. Ainda tem a Argentina, tá? Então, o resultado financeiro dela é bem tumultuado. O lucro líquido ainda assim crescendo, tá? Com margem, com ganho de margem. Só não veio tão bom por conta do resultado financeiro. A gente já falou o tanto de fator que tem ali que atrapalha o resultado. E, enfim, né? A dívida está basicamente zerada. Basicamente não, né? Tá com um caixa líquido. É fruto de emissão, é verdade, mas a empresa nunca teve, assim. Ela teve no passado períodos mais endividadas, mas nada espetacularmente, né? Você vê que é uma gestão muito pé no chão. Ano passado, assim, não precisava também ter emitido se eles não quisessem, né? Como se a dívida, né, tivesse muito alta. Mas estava com taxa de juros alta e tal. Falei, não, vamos ficar aqui andando na manhã, né? É uma visão bem conservadora. Então, isso aqui dá flexibilidade, se a empresa aparecer oportunidade de novas aquisições e tal, você tá com bala na agulha. O capital de giro ele acaba, né, mudando bastante o resultado, né, trimestre a trimestre, porque é aquilo que eu falei. É um case industrial que não vem direto para o consumidor, então tem informação de estoque, tem informação de estoque no varejista, né, no caso na ponta lá da cadeia, tem evolução de contas a receber, de matéria-prima. Então acaba que o olhar fluxo de caixa deles por trimestre é bem assim, né, irregular, tá? Então você vê, vai mudando conta e tal, né? O capital de giro deles também, né, vai variando de período para período, deve ter não sei se tem uma sazonalidade importante, mas, né, quando for avaliar o fluxo de caixa dela, né, tenta tirar um pouco, né, a variação de ativos e passivos da conta. E, por outro lado, né, aqui sempre é um problema para essas empresas quando desanda. Né? Tipo, sei lá, se fica com o estoque encalhado e tal. É uma coisa a se observar. Tá longe de acontecer aqui, tá? Ó, então, ainda tem capital de giro no trimestre, aplicação de recursos, blá, 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 blá. Vale a mesma coisa que o fluxo de caixa livre, né? Só botar o CAPEX em cima. Ok, ok, ok. Covid, integralização. Olha lá o follow-on que a gente viu. Os caras investiram e tudo mais. Pagando JCP, né? Então, situação tranquila. Investiram muito aqui no quarto TRI, então eles vêm de períodos de investimento, né, relevante.
Mas ainda assim, mesmo isso aqui, ainda é pouco perto da geração de caixa. Então eles só captam dinheiro, assim, a dívida só aumenta quando faz aquisição. E o negócio mesmo é de boa. Então, ó, eles estão tirando um monte de gargalo, né? Melhorando produtividade. Aí, aqui, usinagem de pistão tá gargalando, então vamos melhorar aqui. São investimentos mais, assim, pontuais, né? E aqui tem evolução, tal, acionistas, nada demais. Não foi o suficiente para a gente ver, né? Então, como eu falei há pouco, uma empresa tranquila e dá para você ver, né? Seja aquela análise bem rápida que a gente fez no início, seja aqui olhando os detalhes, né? Sem muito segredo, tá? Tem que entender só esses detalhezinhos um pouco, mas nada de outro mundo, né? Ó, tem um vídeo dela do primeiro tri, crescimento com receita, com redução expressiva dos custos brutos, a gente já estava vendo isso no primeiro trimestre, legal. Excelente crescimento de lucro bruto com margem bruta, essa frase exatamente cabe para descrever esse resultado agora. O resultado foi do segundo tri mesmo, né? Não foi do primeiro. Porque eu vejo lá, tá igualzinho, né? É o segundo trimestre. Segundo trimestre de 23, então ok. É a descrição desse resultado agora, né? Mais ou menos em linha, na verdade, cresceu um pouquinho administrativo, mas ok. Então cresce bastante no bottom line, dívida zerada, caixa com novos investimentos. Mais ou menos isso, né? Vou soltar aqui de uma vez. Resultado do segundo TRI de 2023. Vamos botar outras informações, né? Receita segue crescendo a um ritmo interessante, né? Double digits, lá 17%. Mas o principal destaque foi o controle, né? Dos brutos, que se refletiu em um ganho expressivo de margem bruta. Esse com certeza é o principal destaque. Então, resultado operacional muito bom, né? Com ganho de margem. E, né, o resultado financeiro segurou a evolução do lucro líquido devido a fatores externos à empresa, né? Que a gente viu, câmbio, da Argentina, tudo mais. Da Argentina não é externo, quer dizer, é externo. Segurou a evolução. Tá, do ponto de vista caixa, né? Geração de caixa normalizada após pandemia. E dívida líquida negativa, ou caixa líquido positivo, melhor falar, né? Positivo devido a follow-on recente. Então, a Fras-le segue tendo resultados muito bons. Depois da onda de aquisições, a empresa segue conseguindo crescer e melhorar as suas margens. Para o futuro, a frase mobility, tá? Deixa a frase segue bem posicionada, inclusive para fazer novas aquisições se surgirem boas oportunidades. Já que foi, por que você está falando isso? Né? Você sabe de alguma informação de dentro da empresa? Não, mas a frase construiu todo esse crescimento, esses resultados, fazendo aquisições, né? Foi o feijão com arroz deles. Então, é razoável imaginar que para o futuro, né, em aparecendo boas oportunidades, boas situações, poderiam fazer coisas semelhantes, tá? Mas o resultado, de qualquer jeito, tá bom, tá crescendo, controle... Vamos ver a evolução das margens brutas.
Depois daquele gráfico lá, eu não consigo mais olhar a empresa sem ver ele. É muito bom, cara. O histórico de margem, principalmente margem bruta, diz muito sobre as empresas. Olha só a transformação. Ela rodava com 20 médios e hoje está com 30 e cacetado. Você fez uma diferença muito grande na rentabilidade. Você vai carregando esse ganho, né? Balanço abaixo. Não é isso. Frase segue redondíssima, bons números, crescendo, um valor ok. E para fechar, né, a mesma coisa que eu falo nos vídeos da Randon. Então aqui você tem uma opção de escolher. Se você gosta tanto de frase quanto de Randon, talvez você queira comprar a Randon, porque aí você compra a controladora, aí você tem uma boa exposição da frase, né? E a frase hoje já é quase a maior parte dos resultados da Randon. E você pega o restinho da Randon que é bom. Se você acha que a frase é o filé, é o melhor, bem melhor que o negócio da Randon, compra direto a frase, né? Vai comprar direto ela. Vai pagar um múltiplo um pouquinho mais alto, mas nada de extraordinário. Tranquilo, a gente viu tanto que a empresa subiu, mas os números subiram também, então ela continua mais ou menos igual. Se você gosta só da Randon e não da frase, aí não tem o que fazer. Porque hoje a maior parte do resultado Randon é na frase. E se você não gosta de uma das duas, óbvio, não vai comprar nenhuma das duas. Mas tem essa opção, né? No caso, como são relevantes. E as duas são boas, pra falar a verdade, tá? É muito questão de preferir se os dois modelos encaixam, esse tipo de coisa aí, que você espera ela estar com nota 5. Não é à toa, né? Tá com a nota 5, né? Eu dei a nota 5 pra ela. Acho que é bem merecido, né? Bons números da frase. Isso aí, então, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. Seguimos na meta de vídeo todo dia. Vamos ver, se eu não piorar muito, vai continuar, né? Se não tiver vídeo nos próximos dias, vocês sabem que eu dei uma piorada aí, mas melhorando. Vamos só daqui pra cima. Valeu, pessoal. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!